Quem sabe? Oferecimento Senai. Olá, este é o seu programa Quem Sabe, tendo o prazer de entrevistar hoje o jornalista, escritor, nascido em Itapecuru Mirim, Benedito Bogé Buzar. Tudo bem, Bogé? Tudo bem. Bogé e Buzar, tudo bem? Bogé Buzar. Você, o que é nascer em Itapecuru? Olha, nascer em Itapecuru para mim eu até me emociono, né? Porque eu me sinto realmente sou um homem muito feliz pelo fato de ter nascido naquela terra, uma terra que eu tenho um amor muito grande, incomensurável. Não consigo cortar esse cordão umbilical que me une à minha cidade. Não consigo, nem devo, né? Eu às vezes fico até estranho como é que as pessoas que nascem em alguns lugares esquecem completamente a sua terra. Eu não consigo entender isso e é por isso que eu cultivo, tenho amor, não consigo me desgarrar e estou permanentemente lá. Isso é muito bom, mas como foi a tua infância em Itapecuru, a tua juventude em Itapecuru? A minha infância, eu fiquei na minha Itapecuru até mais ou menos aos 15 anos, né? Eu estudei lá, fiz o primário lá, naquela época era primário, e depois fiz o exame de admissão, já aqui em São Luís, e a partir dessa época eu ficava alternando, né? Sim. Nos períodos de aula, ficava em São Luís, e nos períodos de férias ia para Itapecuru. Ainda era uma longa viagem de São Luís e Itapecuru? Era uma longa viagem, uma viagem até penosa, né? Porque naquela época as estradas eram péssimas, não tínhamos estradas asfaltadas, as estradas eram de terra, eram buracos terríveis, no inverno era aquela buraqueira infernal e no verão era aquela poeira, né, terrível. Mas a gente enfrentava tudo aquilo com muita galhardia, com prazer, até esquecia completamente aquilo, porque nada melhor do que a gente voltar para as origens da gente. Mas como eram as férias em Itapecuru? Eram ótimas, eram excelentes, né? A gente tinha uma variada forma de brincar. Discoteca, né? danceteria? Não, nessa época não existiam dessas coisas. Eu sou da época da minha fase, da fase de 40, né? Dos anos 50, dos anos 40. A gente não tinha isso, que tinha naquela época eram bailes mesmo, os famosos bailes de orquestra, não é? Que a gente brincava, animava, e fora aquelas brincadeiras de rua, futebol, peteca, bola de meia, papagaio, né? Banho de rio. Né? Desses bailes de orquestra, que música tocavam mais? Alguma que tinha te marcado e que te acompanhou durante toda a vida? Eu até hoje fui marcado por esse tipo de música, né? Eu adoro orquestra, eu não dispenso, para mim, a coisa que eu dou mais valor é uma orquestra. Eu paro quando eu vejo uma orquestra, tanto que até hoje, Matheus, eu ajudo os músicos da minha terra. Eu compro instrumentos para minha terra, não só porque eu gosto de música orquestrada, como também eu sigo um pouco uma coisa genética que meu pai me passou. Meu pai era louco por música, gostava de orquestra, ele comprava música, comprava instrumentos musicais para os músicos de Itapecuru, e eu cultivo isso também. Alguma música desse tipo que tem embalado os teus primeiros romances, os primeiros namoros? Eu sempre gostei de música romântica, né? A música mais... Tens algum música, exemplo assim, os boleros, né? Aqueles grandes boleros de Agostinho Lara, né? Até hoje ainda permanecem vivos. E até os mesmos discos que eu compro hoje, grande parte, são discos, realmente, esses CDs que são regravados daquela época, né? Embora eu goste de tudo quanto é tipo de música, música para mim me invade o sentimento e eu não faço distinção, vai do brega até a música erudita e tudo, eu não faço distinção nenhuma. Gosto. Música está realmente acolhida por mim de bom grado. Justificando esse teu amor pela tua cidade, pelas tuas raízes, tu está escrevendo alguma coisa sobre Itapecuru atualmente? Estou. Eu acho que é uma dívida que eu tenho com a minha terra, né? Eu tenho visto hoje em dia, tem várias pessoas, filhos das cidades do interior do Maranhão, todos estão muito preocupados com isso, de fazer um livro em que mostre as suas raízes, a história da cidade, a cultura do seu povo. E Itapecuru até hoje não tem isso. Eu acho que, como eu, intelectual da terra, da academia, eu sou muito cobrado por isso. E durante esses 2 anos que eu passei na gerência regional lá, uma das coisas que eu me preocupei bastante foi recolher material para isso. Então eu trouxe uma bagagem muito boa e hoje já estou escrevendo livro, já tenho
farto material, além dos que eu pesquisava na biblioteca, material documental, eu tenho gravado com as pessoas antigas da minha terra. Já tem um título previsto? Ainda não tenho o título previsto, mas é uma coisa que eu vou buscar. O que me preocupa mais não são as coisas do momento, as coisas que estão ocorrendo na atualidade, é o passado, as origens da cidade que eu estou vindo buscar desde quando ela foi de povoado, de arraial, e passou para a vila, depois para a cidade, se transformou no município, e procurando exatamente enfatizar a minha época que eu vivi em Itapecuru, a minha fase de infância, o que eu vivi, o que eu assisti, o que eu presenciei e o que ficou guardado até hoje no meu coração e que eu não consigo esquecer. Então eu parto daquilo para chegar aos dias de hoje. Certamente terá uma construção histórica envolta em muita emoção. E muita emoção, e muito sentimento, exatamente. Procurando, inclusive, porque na minha época meu pai era o grande, a grande figura da cidade, foi prefeito várias vezes, era um comerciante muito famoso na cidade, então ele doava muito de si que ele tinha pela terra, isso eu procuro também fazer, então essa ênfase, nesse destaque, essa coisa que meu pai tinha pela terra, eu procuro ir lá no fundo e buscar, vem de lá. Perfeito. Independentemente desse amor por Itapecuru, Buzá é hoje, talvez, possivelmente, o maior pesquisador da história política do Maranhão. Você está sendo muito bondoso, né? Produzido documentos extraordinários, títulos extraordinários. E eu te pergunto, a gente quando trabalha com a história, percebe muito que a história ela serve não apenas para reviver um fato, mas para tentar uma articulação entre o fato do passado e os fatos do presente. Exatamente. Alguma relação da política do Maranhão de 100 anos atrás com a política do Maranhão hoje? De Sarney, de Rosenda, de Jackson Lago? Não, o que eu considero o seguinte, o sujeito fala muito hoje aqui em oligarquia, né? Sim. O Maranhão, oligarquia Sarney, não sei o quê. Mas o Maranhão, se você for buscar o passado do Maranhão, Matheus, você sempre verifica que nós sempre, desde o período imperial, desde que o Brasil era monarquia, e vem daí, que o Maranhão sempre foi liderado por algumas figuras, algumas de destaque, por determinados períodos de tempo. Sim. Cláudio de Castro, Rito Leite, Urbano Santos, Vitorino, Zé Sarney, e agora está entrando um outro período que eu não sei quem é que vem por aí. Então são essas e outras figuras sempre marcaram a vida política do Maranhão, sempre eles pontuaram, né, ou por 1 ou 2 décadas, mas mantiveram essas lideranças ao longo do tempo. Você acredita que de fato esse é o novo momento político do Maranhão? Não, evidentemente que está se vivendo realmente um outro momento, você não pode fazer comparações, né, das circunstâncias atuais, né, tem aquele escritor espanhol, né, que diz que o homem é ele e a sua circunstância, né? Então a circunstância de hoje leva o homem a ter uma realidade diferente do que era aquela realidade do passado. Você não pode fazer, evidentemente, comparações. Tem coisas, né, que a história, né, se encarrega de mostrar, mas dizer que está se repetindo, não está se repetindo, né? Até porque os valores são outros, o momento é outro, a história é outra, né, a cultura é outra, enfim, o meio é outra, a realidade é outra, então tudo isso faz com que a gente, né, embora que algumas coisas a gente tenha que realmente não poder deixar o passado, é uma referência para qualquer um de nós. Ainda se pode falar em sarneísmo como possibilidade de alternância de poder? Eu acho que sim, o Sarney continua vivo, o Sarney continua, a liderança dele é uma liderança nacional, ele não o fato dele ter perdido uma eleição, do grupo político dele ter perdido uma eleição, não significa que ele desapareceu do cenário do político Maranhão. As outras lideranças, quando perdiam as eleições, que entregavam o poder, praticamente se afastavam da política. O Sarney não se afastou. O Sarney está em vício. Ele tem a liderança dele, é uma liderança incontestável, ele é uma referência nacional, ele está na ordem do dia em tudo quanto é assunto. Tanto que você vê que o presidente da República hoje, o Lula, que foi um adversário dele hoje, é uma pessoa que ele ouve e faz questão de enaltecer e dizer que o Sarney realmente tem, de todas as pessoas que lutaram contra ele, o Sarney ele dá uma ênfase muito grande, ele destaca o Sarney como uma contribuição importante que ele tem dado pela experiência que ele teve com o poder ao longo desse tempo, e ele tem usado muito
esse tipo de contribuição que o Sarney tem oferecido a ele. Algumas pessoas dizem que já se pode deixar de falar em sarneísmo para falar em rosianismo no Maranhão. Você acredita nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que a Rosiana, ela veio, né, deu realmente ela reforçou, ela renovou, né, porque o pai dela foi governador na década de 60, né, ela já veio 30 anos depois, já nos 90, né, nos anos 90. Evidentemente, quando a realidade era nova, ela procurou formar novos quadros, né, ela procurou trazer à luz uma problemática que naquela época do Sarney não existia, até porque quando o pai dela foi governador, o Maranhão praticamente não tinha infraestrutura nenhuma, você sabe, você participou disso também, você conviveu com essa época. O Maranhão era um estado super atrasado, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma, a nossa estrutura econômica, social e política não tinha nenhuma referência, e o Sarney foi quem não só renovou, como modernizou e deu um salto no desenvolvimento do estado muito grande. E a Rosiana já pegou um outro período já ultrapassado daquela fase que ele pegou. Então ela deu um outro salto de qualidade, mas o que se tem que ver hoje em dia é que cada governador que entra tem que dar a sua contribuição para cada vez mais melhorar o estado. A história é alguma coisa que você trabalha melhor com um pouco de afastamento, com um pouco de distância. Mas eu perguntaria a você, como homem que vive esse momento, qual a posição histórica de José Reinaldo Tavares nessa mudança do Maranhão? Olha, eu tenho até, não me sinto até confortável para fazer alguma análise sobre o José Reinaldo. Eu fui amigo dele, né, participei até do governo dele, uma época, e não posso até deixar de ressaltar que ele me convidou, quando ele assumiu o governo, para que assumisse a gerência da regional lá de Itapecuru. Né? Eu participei, mas quando começou exatamente a haver o problema, o distanciamento entre ele, né? Quando começou a haver a separação política e que já estava difícil você delimitar os campos de atuação de cada uma, já estava havendo separação, eu procurei deixar o governo, porque eu me considero uma pessoa politicamente muito mais engajada ao grupo Sarney, que provavelmente é ele, porque eu não considero que o Zé Reinaldo tenha liderança para formar um grupo. Ele apenas foi uma questão de desentendimento, né? Houve aqueles problemas entre ele e a Rosiana, que terminou desaguando com uma separação. Cada um procurou o seu caminho e ele se achou no direito de se compor com o outro lado, com o lado que sempre fez oposição ao Sarney, e disso resultou realmente uma composição que eu tenho minhas restrições a esse tipo de composição, né? Porque foi usado com muita, eu digo, muito forte, né? A máquina do Estado, né? Quer dizer, se diz hoje em dia que houve uma mudança qualitativa em relação à mudança de poder. Eu acho que não houve nenhuma, né? Porque o que sempre foi feito no Maranhão também se fez agora, né? O uso da máquina de maneira despudorada, de maneira violenta, de maneira agressiva, isso contribuiu muito para a vitória do outro grupo. As pessoas mais ligadas ao grupo Sarney afirmam que o Zé Reinaldo foi o novo Silvério dos Reis. Você acredita nisso? Você segue essa linha de raciocínio? Para quem não lembra, Silvério dos Reis foi alguém que traiu ao movimento nacionalista do Brasil. Eu realmente acho que o Zé Reinaldo, né, nós sabemos todo o Maranhão que o Zé Reinaldo foi construído, né, foi feito, ele nasceu dentro do grupo, né, ocupou os cargos mais importantes dessa República. Eu acho que, da República do né, eu acho que ninguém tem uma biografia melhor do que o Zé Reinaldo aqui em termos de ocupação de cargos. Ele ocupou os cargos mais importantes. Ele saiu daqui do Maranhão e todos esses cargos pela mão do Sarney. E por alguns fatos que aconteceram no relacionamento entre ele e a Rosiana, isso terminou fazendo com que ele se transpusesse por uma outra linha de atuação. Eu discordo, eu não concordo plenamente com, não acho que o procedimento dele não foi o correto, né? Eu acho que na frente da Rosiana estava o Sarney, com quem ele tinha
realmente uma amizade muito forte, devia realmente muita coisa. Eu acho que ele podia cometer todos os tipos de coisa, menos, né, chegar a se defrontar contra o Sarney. A grande bandeira dele nessa luta travada contra o Grupo Sarney, de onde ele provinha, foi a questão do índice de qualidade humana. E ele declarava que o Maranhão estava nos últimos lugares, enquanto Estado brasileiro. O Maranhão continuava pobre, com baixos índices de moradia, de habitação, de saúde, de escolarização. Como é que você vê esse quadro? O Maranhão é um Estado com todas as possibilidades. Você é um homem profundamente vinculado à sua terra, às suas raízes em Itapecuru. Como você vê o Maranhão ainda ostentando bandeiras de terceiro, de quarto mundo, espaços de terceiro? Realmente isso é muito lamentável, né? Mas acho que todos os governadores que passaram por aqui, todos fizeram um esforço para mudar esse quadro. Só que a população do Maranhão, Matheus, você sabe muito bem, ela cresce a um ritmo geométrico, né? Enquanto os meios de subsistência, as condições de essa população melhorar crescem em ritmo aritmético, né, ela cresce em proporção geométrica. Então é difícil. Malthus nesse aspecto tinha até razão realmente, porque você tem que ter o equilíbrio entre essas duas proporções, e infelizmente no Brasil isso não é só esse quadro, não é só o quadro maranhense. Agora, nós no Nordeste sofremos muito mais que isso, porque os recursos que vêm para cá, a situação é um pouco diferente. Tudo isso tem contribuído. Esse quadro nordestino não é um quadro do Maranhão, não é um quadro diferente do resto do Nordeste, não. Todos os estados nordestinos estão passando por essas vicissitudes e por esses problemas. Não é? Agora, acho que todas as pessoas, acho que todos os governadores fizeram ingentes esforços no sentido de contribuir para isso. Acho que Zé Reinaldo também não melhorou, como se diz, essa coisa que está aí. Né? Esse quadro não houve alteração tão substancial como ele apregou. Falaremos aí disso um pouco mais na frente, mas eu gostaria de perguntar agora o seguinte: você acha que com a equipe que o governador Jackson Lago formou, ele conseguirá fazer um bom governo? Responda a isso depois desse bloco. Vamos a algum intervalo nesse momento. O INESul é uma instituição de ensino superior reconhecida pela qualidade no ensino em pós-graduação em saúde, negócios e educação. Cursos na área de saúde, odontologia do trabalho, engenharia e medicina do trabalho, enfermagem do trabalho e enfermagem em oncologia. É de suma importância que o profissional da saúde esteja em constante reciclagem. E o INESul proporciona a você cursos de qualidade com professores renomados. Especialize seu talento. Antes de ouvirmos a resposta do Buzar, vamos apresentar o resultado de uma enquete feita pelo nosso programa. Nós perguntamos no nosso site aos nossos telespectadores: você acredita no secretariado do governo Jackson Lago? O nosso site foi visitado por 879 pessoas votantes e 76% disseram que não acreditam no secretariado de Jackson Lago. E só 24% disseram que sim, que acreditam na qualidade desse secretariado para levar o Maranhão às transformações que foram propostas em campanha, que foram resultado do grande movimento dito de libertação do Maranhão. Como é que você vê o atual secretariado desse governo? Olha, Matheus, tem algumas figuras que são figuras que tem que a gente respeitar, mas se eu tomar por base nesses 3 meses, pouco mais de 3 meses que que o Jackson está à frente do governo, eu posso dizer que pouca coisa eu posso ter como base para informar que sairá um bom governo. Porque não tem se gerado absolutamente nada, não tem se visto nada. Não parece assim que o Dr. Jackson lutou tanto para ser governador, já foi candidato várias vezes, porque o que se nota é que não tem ainda um plano de governo, não existe um programa de governo a ser cumprido. As coisas estão todas improvisadas, né? Estão todas assim surgindo aleatoriamente, né? O cometimento de algumas coisas assim que são imperdoáveis para um governador fazer, né? Enfim, se a gente for
interpretar o futuro desse governo, que ele está acontecendo agora, a avaliação não pode ser muito otimista, não. Chega-se a ponto de ter uma série de... Na comparação com o secretariado do governo passado, as pessoas estão afirmando que esse poderá ser menos eficiente do que o secretariado do Zé Reinaldo, que em alguns momentos, em alguns espaços, mantinha pessoas de significativo conhecimento e de significativa atualização a nível do que faziam, como planejamento, casa civil, etc, etc. Mas já que a gente caminhou até aqui o Jadson Lago, vamos retornar ao viturinismo. Em que momento da sua vida, como intelectual, você optou em fazer pesquisas políticas no Maranhão? Olha, esse problema do viturinismo, eu fui uma pessoa que foi criada dentro do viturinismo, porque meu pai era um viturinista assumido, era político do interior, e naquela época era dividida, como hoje, né? Sarney e anti-Sarney. Ele era um viturinista, e eu assisti muitas vezes o Vitorino ir lá em Itapecuru, se hospedava na casa do meu pai, ele era o maior chefe político da cidade. Então aquela coisa ficou comigo, né? Eu guardei comigo, mantive durante muito tempo essa coisa de Vitorino, essa imagem. E quando acabou o período do viturinismo, né, eu também já estava participando politicamente das coisas, já tinha sido deputado, né, eu fui deputado. Sim, também, claro. Né, embora meu pai nessa época já tivesse se afastado um pouco do viturinismo, e isso deve-se muito a mim também, né, porque eu entrei muito jovem na política e fui imediatamente lançado candidato a deputado, me elegi, mas fui cassado logo, né, eu tive 1 ano e pouco de mandato, mas foi um período muito rico. O Vitorino foi aquele período muito rico, um período de muita luta, né, de muita tenacidade aqui, já havia realmente um antagonismo entre essas duas forças muito forte, e eu me interessei por aquilo e fui buscar as fontes, estudei, pesquisei, construí um livro, fiz um livro, né, e agora que as pessoas até me cobram, já que você falou no assunto, já me cobram e me cobravam até porque que eu também não fazia um livro sobre o período do Sarney, o sarneísmo, o sarneizismo, como queiram. Aí eu sempre dizia, não, eu só vou me deter sobre esse livro a partir do instante em que é o período que o grupo Sarney deixar o poder. Como deixou agora, eu agora vou me debruçar sobre isso, depois desse livro que eu estou fazendo sobre Itapecuru, aí eu vou realmente me aprofundar, trabalhar exatamente nesse livro sobre Sarney, sobre esses quase 40 anos de poder. Uma coisa interessante, eu tenho estado conversando com pessoas na universidade, fora da universidade, e eu vi um comentário me chamou a atenção. Você falou o sarneísmo e o anti-sarneísmo. Alguém me dizia o seguinte: vivemos no Maranhão o início de um momento onde existem os que são Sarney, existem os que são contra Sarney, que são os adversários de Sarney, e existem aqueles que não são contra nem a favor, estão cuidando da sua vida independentemente de Sarney e de Jadson. Segundo essas pessoas, o Estado estaria criando um espaço, um novo viés de profissionais, sobretudo os vindos de fora, que estão chegando ao Estado, que não estão muito preocupados com questões políticas locais. Você concorda com isso? Não, eu não concordo, não. Eu não estou vendo ainda nisso, né? Eu não estou vendo que esteja sendo criado um vácuo aqui, um espaço para que uma outra terceira via esteja surgindo. Eu acho que o quadro político está ainda muito em cima disso, o cenário ainda é esse. O Grupo Sarney, que se mantém, né? O Grupo Sarney continua forte. Praticamente não se perdeu, né? As pessoas há os trânfugas, né? Esses caras que vão para um lado, vão para outro, tal, né? Isso sempre existiu e sempre existirá. Mas o grupo ainda se mantém consolidado, firme, sob a liderança dele, né? Ele ainda é uma figura exponencial. E as pessoas que são contra, o grupo que é contra, que agora chega ao poder, né? E que vai depender para a sua manutenção, para a sua sobrevivência, vai depender muito dos resultados que eu vou fazer durante esses 4 anos de governo. Mas eu, particularmente, ainda não vejo que esteja sendo criada aqui uma terceira via, uma terceira força, no sentido de abrir um novo, né, caminho aí para essa. O grupo que chega ao poder do Maranhão é basicamente capitaneado pelo PDT, teve toda uma política contra a oligarquia. Mas o que se constrói em São Luís, com a presença
sistemática do PDT na capital, comandando os destinos de São Luís cidade, município. Será que há uma oligarquia também do PDT? Tem informação? Se a oligarquia for simbolizar o tempo de manutenção no poder, existe também isso, porque o Jackson já foi 3 vezes prefeito de São Luís, né? E não só ele exerceu o cargo, como as pessoas que foram apoiadas e apontadas por ele também foram eleitas, né? Então ele está indo no poder já quase o mesmo tempo do Sarney, né? Se o Sarney for oligarquia, também é uma oligarquia do Jackson, está em São Luís. Agora, esse PDT que está no poder, eu não vejo particularmente, eu não conheço as grandes obras que São Luís conquistou ao longo desse tempo. Não me parece, eu não vejo, e como a cidade quase todo mundo, eu não vejo participação do PDT nisso, né? As maiores obras que foram construídas aqui em São Luís, as obras de envergadura, as obras que mudaram a feição, a fisionomia da cidade, foram construídas pelo governo do Estado. Na ponte, qual foi, eu até lanço um desafio, qual foi a grande obra que no correr desses anos o PDT construiu em São Luís aqui? Eu não vejo. É uma interrogação para mim aqui. Acho o PDT um partido é um patrulhamento, eles patrulham demais, né? É um partido muito fechado, as pessoas que o compõem, né? E a gente já ouve queixas por aí, muito a respeito disso, né? Que os pedetistas históricos não se conformam com algumas pessoas que o Jackson chamou para fazer parte do governo. Isso é uma coisa complicada que fica muito claro, né, na enquete que realizamos, nas respostas dos nossos internautas. Veja bem, inegavelmente, o médico Jackson Lago, governador do estado do Maranhão, tem uma bela história. Não tem a dúvida, discutivelmente. Respeitável. Não confundir a figura dele, a figura dele com o grupo político, exatamente. Ele tem uma história invejável que precisa ser respeitada, claro, enquanto história de um grande homem. Agora, a grande questão que se coloca é: será que Jackson Lago chegou tarde demais ao poder? E será que ele terá condição de arregimentar forças no sentido de juntar situações tão diferentes, tão díspares, interesses tão contraditórios em 4 anos para fazer as transformações que ele disse e que foi prometido que seriam feitas? Isso aí é que nós vamos ver, né? Tá cedo ainda para se... Mas realmente complicado. É complicado. O grupo, a heterogeneidade das forças que o apoiaram, dificilmente elas vão desaguar unidas e coesas durante muito tempo. Eu acredito que isso não vai demorar muito tempo para que essas defecções, essas divergências, esses desentendimentos, essas coisas comecem a surgir e vão delimitar campos. Eu acredito que isso aí, dentro de pouco tempo, isso vai acontecer. Você percebe, da sua área de pesquisa, outras pessoas mais jovens ingressando para o aprofundamento desses estudos que você realiza? Porque todo intelectual, todo cientista, todo pesquisador, o grande desejo dele é de ser superado. Ele quer construir, ele quer levantar informações, mas ele quer que outros venham depois e levante mais informações do que ele, porque assim é que o conhecimento avança. É verdade. Você percebe isso no Maranhão? Eu percebo. Fazendo esse tipo de trabalho que você faz? Eu percebo, Matheus. Eu acho que a universidade tem realmente, tem uma garotada, tem um grupo, tem uma juventude aí muito interessada nisso, estão estudando, estão pesquisando, estão trabalhando muito. Eu encontro muita gente na biblioteca, no arquivo público, telefonam para mim, vêm aqui, querem saber das coisas, vêm me entrevistar, e tem realmente uma nova geração que está saindo da universidade aí, que eu estou dando o maior valor, porque eles realmente estão preocupados, e isso estudando com afinco a história do Maranhão, estão tentando resgatar essa memória política aqui no estado, que até isso é recente. Mas de alguma forma você tem que levar em conta que você é um grande símbolo, é um grande elemento a puxar esse movimento. O trabalho que tem realizado por aí. Eu tenho realmente procurado, mas por exemplo, eu sou um jornalista. Sim. Né? Eu também fui professor universitário, nós somos do mesmo departamento lá na UEMA. Eu era professor de ciência política, e em função disso a minha tendência para esses assuntos, né, o meu interesse, mas eu vejo que o que eu levanto, as coisas que eu abordo nos meus livros,
É um enfoque puramente assim jornalístico. Eu não me aprofundo, até porque eu não tenho informação sociológica. Né? Então, eu dou informação. Os sociólogos, os antropólogos, os cientistas sociais, esses que venham atrás de mim e que trabalhem com esse material que eu estou dando para eles. Perfeito. O nosso programa lança hoje uma campanha. Nós temos um novo parceiro que é o Estúdio Amélia Reis. E a Amélia Reis está oferecendo uma bolsa de pilates para quem acessar o nosso site ou falar conosco no nosso e-mail falecompensado@yahoo.com.br dizendo por que necessito fazer pilates. Você contate conosco, fale conosco, dê a sua mensagem, estará concorrendo ao sorteio de 6 meses de pilates no Estúdio Amélia Reis. No programa de hoje ficamos por aqui, mas continuaremos com Benedito Bogé Buzá no próximo programa. Até lá.